Olá pessoal, meu nome é Gilmara Ígnea, eu sou a idealizadora aqui do Dark Congress e hoje eu tô aqui para fazer uma entrevista com uma multiartista, tatuadora, musicista, também bailarina de Dark Fusion, performer, pesquisadora da área gótica atrelada a audiovisual. Então, ela também fez parte da Cia Obscure Fusion, que é uma companhia que foi dirigida por mim na cidade de Curitiba. Então a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o gótico, a dança, a performance, a filosofia gótica e tudo que envolve a arte com essa pegada mais sombria. Então eu chamo aqui a Thalita Halber, né, para apresentar um pouquinho da sua história, desde quando ela se entendeu como uma pessoa gótica, como ela adentrou nesse meio sombrio. E também como o Dark Fusion fez parte da vida dela, de como contribuiu ou não para a sua jornada nessas pesquisas sobre o gótico. Thali, seja bem-vinda, para mim é um prazer ter você aqui. Admiro muito todo o seu trabalho desde a época que você era minha aluna, né? E fazia parte da Cia Obscure Fusion. Tenho acompanhado seus últimos trabalhos, né, as performances e as suas criações audiovisuais, e tenho achado muito interessante. Acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje, tá bom? Então pode começar se apresentando e falando esses aspectos que eu citei. Oi, Gil! Oi, pessoal que está assistindo também. Gil, primeiro eu queria agradecer muito o convite de você ter me convidado para essa entrevista. Fiquei muito feliz. É um prazer enorme estar aqui. E, bom, vamos lá, vou me apresentar então. Meu nome é Thalita Halber, eu estou me formando no curso de Artes Visuais aqui na Universidade Federal do Paraná e eu trabalho atualmente com esse projeto chamado Latin Gruft, né, em que eu faço vídeos, né, arte em vídeo, e que tem todo um caráter de música, de videoclipe um pouco, de performance, de dança e de Dark Fusion também. Eu não sei se eu me considero musicista, porque eu acredito que musicista tem um pouco mais a ver com a questão de dominar vários instrumentos. Eu me considero um pouco mais como uma produtora musical, porque eu trabalho muito com software, né? Eu faço minhas músicas no Ableton Live, que é o meu programa favorito, usando controladores, né, teclados controladores. E eu trabalho também com o gótico nas artes visuais, né. Eu comecei a produzir o projeto durante a pandemia, no começo de 2020, e acabou se tornando também o trabalho do meu TCC em artes visuais. Muito interessante, né? Thali, conte para nós um pouquinho sobre o seu projeto Latin Gruft, né? Que é uma produção poética, gótica e audiovisual. Como que foi essa ideia de criar esse TCC dentro da universidade? Eu acho que uma das primeiras pesquisas sobre isso aqui no Brasil, né? Como que você criou as performances? Como que surgiu essa ideia? Eu sei que surgiu agora na pandemia, né? E tem tudo a ver com toda esse sombrio que a gente tem vivido. Como que surgiu tudo isso? Como que foi a ideia de você mesma fazer as músicas, né? Você mesma musicalizar e fazer a edição dos vídeos e, enfim, conta como que esse projeto surgiu e o que a gente pode esperar dele quando você terminar de elaborar. Então, Gil, vou contar um pouquinho pra você como que foi. Eu sempre tive vontade de ter um projeto musical, autoral, e eu me inspirei muito, né, numa cantora, né, Eleni de Tori, que tem o projeto Ont, ou Hunt, né, como a gente pode falar. Eu me inspirei muito nela, porque ela faz um dark wave, um cold wave, sozinha, né? Ela produz tudo. Então, em 2019, quando eu assisti ao show dela, eu decidi que eu queria também produzir minhas músicas. E acabou que a produção de músicas junto com produção de videodança, né? Posso dizer que é uma mescla também de videodança, acabou gerando o Latin Gruft.
Então eu comecei a fazer performances para poder publicar essas músicas com vídeo, né? E ao longo do processo eu acabei percebendo que eu gostava muito de fazer esses vídeos com caráter de videoclipe também. Então o meu trabalho, ele não é definido, ele não é apenas música, ele não é apenas dança, nem apenas performance, nem apenas vídeo. Ele é um amontoado grande de várias linguagens e que eu procuro que os vídeos eles sejam o trabalho finalizado. Então começou em 2020, em março, pandemia, com algumas experimentações. 2 vídeos que foram os primeiros não estão mais listados no YouTube, porque eu considero eles mais como experimentos hoje, eu não estou divulgando mais, mas a partir do terceiro, que foi Headache, dor de cabeça, eles estão todos disponíveis no YouTube. E eu comecei a desenvolver mais esse projeto, eu comecei a trabalhar ele de forma que ele se tornasse alguma coisa mais consistente. E até hoje eu tô desenvolvendo ele, porque o processo criativo, né, nas artes, ele é sempre um processo de autodescoberta também, né, de descobrir a si mesmo, de descobrir o que é produzir. A gente tem, como diz a Cecília Salles, né, no livro dela, O Gesto Inacabado. Eu indico muito para todos os artistas de todas as linguagens ler esse livro. O artista, ele tem uma tendência, ele sabe mais ou menos o que ele quer, né, mas essa tendência é vaga, então ele vai aos poucos descobrindo, né, durante a produção, né, durante momentos de percepção. Então eu tenho muito forte em mim que eu quero produzir arte gótica. Para mim isso é importante e não é pela arte gótica em si que eu quero atingir isso, mas eu me entendo enquanto gótica em amplos sentidos, né? Eu vou comentar um pouquinho depois, mas então para mim isso é muito importante e eu trago esses vários elementos da minha experiência, né, tanto nas artes visuais, com desenho, como na dança, para produzir esses vídeos. E aconteceu que, como se tornou meu TCC, foi o seguinte: eu estava fazendo TCC em História da Arte, eu estava estudando vídeo performances de um evento, né, que aconteceu na pandemia, o Wraith, que é dirigido por Parma Han, Salve e alguns outros artistas góticos de Londres. E eu acabei, durante esse período, estudando tanto gótico e querendo tanto produzir coisas semelhantes, que acabou se tornando um projeto muito conciso. E eu acabei mudando de história da arte, uma pesquisa mais crítica, né, para um projeto em poéticas visuais. Massa! Então, outra coisa que eu fiquei pensando em te perguntar como que o Dark Fusion, como que ele se entrelaça, né, nessas suas criações, né? Você já era gótica, eu lembro, quando eu te conheci, você já tocava, né? Você já era tatuadora, todas essas questões. Mas assim, o Dark Fusion te influenciou nessas performances que você passou a elaborar dentro desse seu projeto? Há um diálogo com o Dark Fusion? O que do Dark Fusion tem nessas suas performances, assim, que você pode identificar com o seu ponto de vista? E se há entrelaçamento, né? Se você considera essas performances Dark Fusion, se você considera que existem essas fusões, né, do Dark dentro da sua performance. Conta aí pra nós um pouquinho sobre essa influência. Bom, vamos falar um pouco então do Dark nas minhas performances. Eu admito que ainda é algo que eu tô analisando e percebendo mais racionalmente, mas eu tenho uma certeza, uma convicção de que o Dark Fusion é essencial no meu trabalho. Porque foi a minha formação em dança, né, que eu não tinha uma formação antes, quando eu fiz as aulas, né, de Dark com a Gilmara, aulas de expressão corporal, a minha experiência na Obscure Fusion, e depois que a Gilmara, né, que você, Gil, se mudou, né, pra Florianópolis, depois São Paulo, a gente continuou com o grupo X Fusion, né, com a Brisa Verena, né, a Persephone Lefey, que era nossa mentora e ao mesmo tempo colega de grupo. E a gente continuou a fazer espetáculos e performances em eventos góticos, eventos folk medievais. Então foi algo muito inspirador para eu criar esse projeto também. Eu, pensando na questão dos movimentos, eu
trago alguns movimentos, mas é muito mais intuitivamente. Eu não penso assim, nossa, olha, eu vou usar esse movimento aqui que é tal e tal e tal. Eu vou muito pelo espontâneo. Eu acho que isso foi muito também da nossa experiência, né? Com essa questão mais performática, mais contemporânea. E eu vou muito assim no espontâneo, no fluxo, no que vem pra mim no momento que eu vou gravar o vídeo, né? E uma coisa muito legal também que eu descobri recentemente é que, apesar de eu não conhecer muito, tem muito do Butô também, né, dessa dança japonesa, Dark, nas minhas influências e em muitos movimentos que eu faço, e é algo que eu quero muito estudar mais também. Thalia, eu também queria te perguntar, assim, para que você diga sua visão de como foi participar da Obscure Fusion, dos espetáculos que a gente produzia em Curitiba, né, que trabalhava muito a questão da performance, algumas pegadas contemporâneas. Nessa pegada do Dark Fusion, tem alguma coreografia, algum espetáculo que marcou você e que despertou alguma coisa, que contribuiu com alguma coisa? Então, como comentei, Gil, foi muito especial para mim ter participado da Obscure Fusion. É algo que eu ainda gostaria que talvez um dia a gente pudesse, né, fazer algo junto de novo. E a gente tá planejando também, né, segredos. Mas eu posso dizer que Boreas me marcou muito. Eu sou bem ruim de lembrar nomes de coisas no geral, né, mas Boreas me marcou demais no Solstício das Deusas. Eu não lembro qual foi agora, se foi o 8º ou 7º, mas foi 2018. Um outro que a gente fez também, Hakorquit, não sei pronunciar direito, que foi em São Paulo, né? Também foi muito legal. E fora a experiência de frequentar as aulas da Gil, assim, não tô querendo fazer propaganda aqui, tipo, falar assim, nossa, vou fazer propaganda, mas é que realmente, assim, as aulas foram muito boas pra mim. Eu posso dizer assim que eu consegui desenvolver, né, essa forma de me expressar com o meu corpo, de expressar esses sentimentos de angústia, de medo, de traumas na forma da dança, que era uma coisa que eu tinha uma necessidade muito grande, não sabia como. E descobri que também tem outras pessoas no mundo que dançam Dark, né? E não só Dark Fusion, outras formas Dark de dança, foi algo revelador, né? E eu me senti mais, assim, parte, sabe? Eu me senti assim, não tô sozinha. Então, foi muito especial pra mim. E, claro, minha experiência com X-Fusion também, embora a Gil, eu não sei se a gente fez junto com X-Fusion ou foi Obscure Fusion, eu me confundo um pouco, mas também, né, com as meninas, com a Brisa Verena, com a Gabriela Miller, com a Fran, com a Tainá, assim, foi muito especial pra mim mesmo. Beijo. A força e imperiosidade, ele é o Boreas. Eu queria te perguntar também como que surgiu, né, o seu projeto musical, como que ele está atrelado a tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho das artes, né, da música na sua vida, e como você trouxe isso para a performance, e também sobre o seu trabalho como tatuadora, e se dentro do seu trabalho de tatuagem você trabalha, bem, eu sei que sim, mas até que ponto você trabalha com essas abordagens mais sombrias, e que tipo de desenho e tudo mais pode dialogar com esse seu universo gótico. Então, como eu comentei um pouco, eu queria fazer um trabalho que ele fosse constituído de várias linguagens. Então, que traga a música, que traga a dança, traga a performance, traga a voz,
traga, né, mesmo no vídeo, mas traz a presença. E esse foi a minha principal motivação de mesclar a música com performance. Porque, bom, a maioria de vocês, eu acho que tá assistindo, já pensou aquela coisa, putz, é muito estranho dançar sem música, ou é muito estranho dançar e depois você pensar, nossa, que música que eu vou encaixar aqui, se eu quero fazer essa performance que conte essa história ou que expresse esse sentimento, aí você tem que ir lá buscar música, e ainda tem essa questão toda de direitos autorais. Claro, não foi só por isso que eu quis produzir música, foi porque também a música ela sempre foi o motor principal para a criação artística para mim. Desde quando eu só desenhava, né, eu ficava às vezes horas desenhando com a mesma música repetidamente, porque aquele desenho ele estava ligado àquela música de alguma certa forma. Não que eu estivesse ilustrando a música, mas o sentimento colocado naquele desenho era muito conectado ao som. Então eu também tinha ideias às vezes, né? Ia brincar no teclado e falava, ai, ó, olha esse arpeginho, olha, dá pra fazer isso, né? Então essa minha vontade, essa minha conexão com a música é muito forte, muito especial. E acabou meio que se desenvolvendo. Como eu falei, não foi algo planejado, não foi o que eu falei assim, nossa, eu vou fazer um projeto assim. Foi no fluxo que foi acontecendo, sabe? E quanto à sua pergunta de tatuagem, eu me considero muito menos, assim, com um estilo próprio na tatuagem do que nessas artes performáticas. Até porque tem uma questão financeira que a gente, né, precisa às vezes fazer tatuagem comercial, então eu não foco tanto no gótico na tatuagem. Embora seja algo que eu pretenda no futuro. E eu gosto muito também de fazer tatuagem colorida. Eu gosto muito de cor, sabe? Mesmo nos meus desenhos, minhas pinturas, eu gosto de cor. Que é uma coisa que não é tão, assim, vista como gótica, né? Mas eu gosto também de trabalhar com reforma, com cobertura. É sempre um desafio, né, fazer isso. Mas eu também adoro fazer tatuagens estilo gravura, uma coisa mais dark também eu gosto. Eu sou muito eclética na tatuagem, admito, né? Mas é isso. Em 2019 você fez um intercâmbio, né, na Alemanha. Eu lembro que você estava tentando na época que a gente se encontrava mais, e eu acho que você foi umas 2 vezes fazer um intercâmbio na Alemanha, né? E eu sei que você teve contato com o gótico lá na universidade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência e como isso pode ou não ter influenciado você a trabalhar o gótico numa universidade brasileira, porque não é comum, né, a gente ter pesquisas nessa área na academia. Gil, a minha experiência na Alemanha foi essencial para eu estar fazendo o meu TCC hoje, porque o que acontece... Eu nunca imaginei, até por eu não ser das letras, da literatura, não ter esse contato, eu nunca imaginei que fosse possível estudar o gótico na academia, né, na universidade. E lá eu tive, embora eu faça artes visuais e fui lá para um curso de história da arte, né, eu acabei fazendo 2 disciplinas da literatura, né. Uma era um resumo da literatura inglesa do século XVIII, XIX até os dias atuais, e a outra era sobre romance de artista no século XIX norte-americanos, né. Então eu acabei estudando coisas que tinham a ver com o gótico, eu acabei estudando sobre a literatura gótica no século XVIII, sobre elementos, por exemplo, nesses romances de artistas há muitos elementos que pode se considerar também gótico. E aí eu comecei a pesquisar mais, falei assim, nossa, que incrível, eu não sabia que era possível estudar o gótico, por mais que fosse na literatura, mas tipo, estudar seriamente, né, numa universidade. E eu comecei a pesquisar, a garimpar, e eu comecei a ver que existem algumas pesquisas sobre o gótico nas artes visuais, embora poucas, né, tem muito mais no cinema e na literatura, e até teoria sobre o gótico, né, de um modo geral, mas nas artes visuais é pouco. Inclusive eu vou só mostrar para vocês aqui os 2 principais livros que eu uso no meu trabalho.
tá tudo marcado, mas né, 4 séculos de excesso, horror, mal e ruína, do Richard Davenport Hines. Esse aqui é um apanhado, né, como eu falei, 4 séculos, li tudo, ó. 4 séculos falando sobre arte gótica, né, sobre literatura, sobre arquitetura, o revival gótico na Inglaterra. Comenta até sobre bandas, The Cure, sobre artistas, visuais, poetas, né? E o outro livro é esse aqui, Gótico, Transmutações. Deixa eu só ver aqui que eu esqueço os nomes, sou esquecida. Assim, Transmutações do Horror no final do século XX, na arte. Então, assim, o primeiro capítulo todo é dedicado à arte contemporânea, tá? O do Christoph Grunenberg, foi um catálogo, né? Quase um catálogo de uma exposição que ele fez em Boston, se não me engano, no Instituto de Arte Contemporânea, ICA. E ele é um curador hoje de uma Kunsthalle, né? Como se fosse uma galeria de arte, né, na Alemanha. Então, com esses estudos eu pude perceber muitas coisas que eu poderia, assim, pesquisar uma produção poética, né, seja de outras pessoas ou a minha própria, na academia. E uma coisa que até me dificultou fazer em História da Arte é que não tem pessoas que estudem. Eu não encontrei, por favor, se tiver alguém me fale, mas eu não encontrei ninguém que estude arte gótica nas artes visuais no Brasil. Né? Então é muito difícil ter um orientador que entenda, que saiba as referências. Agora, trabalhando poéticas visuais, que é você se formar enquanto artista, apresentar a sua própria produção, claro que precisa de ter todo esse conhecimento, de ter toda essa bagagem, mas não é tão necessário ter uma autoridade que vai estar te orientando exatamente naquele tema histórico ou conceitual, né? É muito mais essa questão de você trabalhar, falar sobre os seus processos de criação, como você produziu, refletir sobre o que você fez, né? E, claro, usar uma metodologia também de pesquisa em arte, fazer autorreflexões sobre o que você fez, né? Então era o mais possível e hoje eu tô mais feliz de me assumir como artista na academia e fazer esse trabalho de conclusão de curso no gótico, né? No tema do gótico. Eu também queria te perguntar, pedir para você falar um pouquinho pra gente o que é o gótico para você, né? Como que você leva o gótico, se é um estilo só musical, se é uma cultura, se é um estilo de literatura, se é uma filosofia de vida, como que você enxerga o gótico e como que você vê isso dentro da dança e das suas performances? Essa pergunta pega um pouco, né? O que é gótico pra mim? Eu vou dar uma resposta um pouco vaga e aberta, mas o gótico pra mim ele é uma multiplicidade de coisas possíveis. Pra mim, gótico, ele pode ser um conceito, ele pode ser, por mais que indefinido, mas pode ser uma teoria, uma filosofia, um modo de ver as coisas, pode ser, e é uma estética, né? Ou seja, uma forma de arte, seja literária, ou seja no cinema, seja artes visuais. Ele também é uma forma de subcultura, né? Subcultura gótica, da qual eu também faço parte. Ele também é outras coisas não tão a ver, por exemplo, arquitetura gótica do século XII e XIII na Europa, ou revival gótico na Inglaterra, século XVIII. Beleza, o revival gótico tem um pouco a ver, sim, com a literatura, né? Ou então o povo bárbaro, né? Germânico, né? Povo gótico. A escrita gótica, sabe? É tantas coisas e ao mesmo tempo parece tão palpável, mas não é. Mas eu posso te falar algumas características, por exemplo, estéticas do gótico que me interessam, que é trabalhar com antagonismos, né? Com contraposições, por exemplo, bem e mal, atração e repulsão, sentimento de beleza e ao mesmo tempo de horror, de feio, de grotesco. Eu gosto muito de trabalhar, né, nos meus vídeos com o tema do sofrimento, do isolamento,
da mente que nos aprisiona, sabe? Isso é muito gótico, ou do eu fragmentado, porque o gótico no geral, né, eu sempre falo o gótico como algo geral, ele vai muito contra esse eu coerente da nossa sociedade tradicional, né, da nossa sociedade muito normativa. Então o gótico entende que o eu é fragmentado, que somos várias partes e que não necessariamente umas têm conexões com as outras, e é muito difícil, né, não se sentir consistente enquanto um eu só, né. Outras coisas que eu gosto muito do gótico é a relação com o pós-humanismo também. Inclusive, quem quiser saber mais, tem uma resenha de um livro que eu fiz e está publicado na edição do ano passado da Gothic Station, né, que é dirigido pelo Henrik Kieper, não sei se vocês conhecem, mas tem um texto bem legal lá que é sobre aquele artista, o Giger, né, H.R. Giger, e sobre o gótico pós-humano, porque é muito essa questão de desconstruir o que é humano, né, porque tem muito esse conceito do humano criado no iluminismo, que define o que é humano, que é eurocêntrico, que é centrado no homem, e o pós-humanismo busca quebrar, né, desconstruir essa forma binária de ver as coisas, homem e mulher, preto e branco, etc. Então eu entendo o gótico muito relacionado com isso, e até pelo gótico ser e ter nascido, né, como um movimento contra-iluminista, contra essa ideia, essa crença absurda na razão, contra, aliás, a favor da emocionalidade excessiva que era criticada, né, e ainda é criticada por essa crença na razão. Então eu penso que o gótico pode ser muitas coisas, e pode ser desde apenas visual, estético, até muito profundo, filosoficamente falando. Então é isso que eu posso te falar sobre o gótico. Mas é a minha paixão de estudo, assim, diria que é uma das melhores coisas que eu faço hoje é pesquisar sobre o gótico e entender melhor, me entender melhor e o meu trabalho de arte. Só concluindo, como eu comentei, né, sobre o gótico e como eu vejo ele nas artes performáticas, né, eu acho que eu já comentei um pouco antes, mas seria mais nessa questão de explorar, né, que movimentos que a gente pode fazer com o nosso corpo que expressem tal outro sentimento ou que gerem uma experiência na outra pessoa, e que essa experiência, tanto minha quanto da outra pessoa, também tenha um caráter gótico, né? Seja para expressar essas dimensões da experiência, seja sofrimento, seja autopunição, seja culpa, seja repugnância, seja atração, seja beleza sombria, seja melancolia. Eu acho que tudo isso a gente pode trabalhar em qualquer forma de arte. Então, eu acho que no Dark Fusion e no Butô se trabalha muito essas questões, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar com esses tipos de dança e de artes performáticas no meu trabalho e incluir isso, né? Porque entendo que nelas próprias já contém coisas do gótico. Então, Thali, para finalizar, eu sei que você fez 7 performances que você analisa no seu TCC, né? Eu queria que você escolhesse os 2 que você mais gosta, para você contar como é que foi a criação, né? Como foi a sua composição, o seu processo criativo. E enquanto você falar, eu vou exibir aqui um pouquinho dessa performance que você escolher para falar, para que o pessoal possa assistir um pouquinho. Depois, gente, eu vou colocar no link da descrição desse vídeo os links da performance que a Thalita autorizar que a gente compartilhe, para que vocês possam escutar a música também, né, a música que ela mesma criou, que ela mesma toca, né, para fazer as performances. Também conhecer um pouco mais do trabalho dela, tanto de tatuadora e tudo mais. E se vocês tiverem perguntas para fazer para ela, podem deixar aí no chat que ela responde, tá bom? Então, Thali, fala um pouquinho pra gente, por favor.
Os dois vídeos que eu gostaria de comentar aqui é One Need Not Be a Chamber, que foi um vídeo que eu fiz me apropriando de algumas partes de um poema da Emily Dickinson de mesmo nome, né? One Need Not Be a Chamber to be Haunted, né? Alguém não precisa ser uma câmara, podemos traduzir assim, para ser assombrado. Que eu acho que esse poema, ele traduz muito a questão do locus horribilis, que a gente chama no gótico, que é o local onde acontecem as histórias, as narrativas góticas. Então, no século XVIII, né, com o Walpole e o Castelo de Otranto, era muito o castelo, né, o castelo gótico, que era o local onde aconteciam as atrocidades, onde os vilões, né, acabavam fazendo opressão às mulheres, né? Tem muito isso também no gótico. Então, depois, né, aconteceu uma mudança. Século XIX, principalmente Estados Unidos, pensando na literatura dos Estados Unidos, começa a ser a casa mal assombrada, o local gótico, né? O locus horribilis. E tanto é que a gente, né, não precisa nem falar mais que isso, porque já é muito, muito conhecido histórias de casa mal assombrada. E no século XX, final do século XX aí, final do XIX, XX, final do XX, a gente já começa a perceber que o gótico começa a entrar na mente, né? No subconsciente, dos medos, dos traumas, até muito por uma influência, né, da psicanálise de Freud, tanto é que Freud usou de um conto do gótico alemão, né, o Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, né, o Sandman, para falar do conceito dele de familiar. E ele também tinha uma cópia daquela pintura O Pesadelo, do Henri Fuseli, né, pendurado na parede dele. Então, essa ligação da psicanálise com o gótico é grande, né. Então, o que eu gosto desse poema da Emily Dickinson é justamente isso, né, que ela fala, não precisa ser um castelo, uma câmara, né. No caso, câmara, eu lembro do inglês como sendo um ambiente de um castelo, né? E não precisa ser uma casa para ser assombrada, porque o nosso cérebro tem corredores, né? Nós, atrás de nós mesmos, é o que mais deve se temer. Eu gosto muito desse poema. E eu fiz a performance para esse vídeo também muito de forma espontânea. Foi um dia que eu não tava me sentindo bem, que eu precisava criar alguma coisa, que eu queria, sabe, me soltar mais. E aí eu gravei, né, as tomadas para esse vídeo. E o outro que eu gostaria de comentar também é o Plague, que é o novo vídeo que saiu dia 28 de fevereiro. E eu fiz em parceria com a Dani Durães também. E esse tem uma pegada um pouco, eu acho que mais, assim, com algumas questões do Butô, e a Dani traz a dança moderna, e a gente trabalhando essa questão, né, da peste, né, esse castigo divino que ao mesmo tempo não, né, trabalhando aí relações com a pandemia, mas muito subliminares, né, e com uma música de uma mistura de Dark Wave com Witch House. Eu gostei muito, muito, muito de ter feito esse vídeo e eu espero que vocês gostem e assistam e comentem e critiquem também, vai ser tudo muito bem-vindo. Então, Thalia, eu acho que é isso. Estou muito feliz de te ver, de conversar com você, né? Saudades daquela época que a gente criava as coisas, né? No Dark Fusion e tal. E eu queria que você falasse, deixasse suas considerações finais, algo que você queira falar para o pessoal e também
deixar uma mensagem para quem está começando a adentrar nesse universo sombrio, seja na dança, seja na música, seja na própria literatura, né? Quem está começando a se interessar por essa cultura, por essa filosofia, por esse universo que é mais sombrio, o que você falaria para essas pessoas que estão começando? Gil, muito obrigada pelo convite, fico muito, muito, muito feliz de estar participando desse evento e está sendo um sucesso. Bom, como considerações finais eu poderia, né, como comentários, eu poderia assim incentivar, né, todas vocês que estão assistindo e participando a pesquisar mais sobre o gótico, né, porque eu acho que cada um de nós que trabalha com arte tem um pouquinho de gótico em si, que acaba tendo, ou em seus gostos, suas influências, e é uma coisa muito incrível, né? Muito fascinante entender isso. E outra coisa que eu gostaria de falar, né? Para todo mundo que tem vontade de produzir, mas tem medo, arrisque-se. Vá, faça, comece. Porque quando a gente começa, nunca é perfeito, a gente nunca sabe o que a gente realmente quer, mas é só com a produção contínua, entrar nesse fluxo de processo criativo que a gente vai encontrando aos poucos o nosso caminho. E é isso. Muito obrigada novamente, Gil, um abraço, saudade de você e que seja um sucesso o evento e que dê tudo certo, tá? Muito obrigada. Beijos. Então, Thalia, eu agradeço muito a sua presença, o seu apoio, né, o seu compartilhamento aqui hoje com todos nós. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram essa entrevista maravilhosa com a Thalia. Peço que vocês curtam a entrevista, se inscrevam no canal para poder receber as notificações das próximas coisas que a gente estiver postando por aqui. E na descrição do vídeo também vai estar aí o contato com a Thalita. Acompanhe o trabalho dela, seja na música, na literatura, inclusive na tatuagem, que ela é tatuadora também, tá bom? Então é isso, até mais!